A gente fala bastante aqui em The Tilt sobre como a inteligência artificial é treinada com dados majoritariamente extraídos dos Estados Unidos e ela tem uma pouca diversidade cultural e linguística brasileira, porque não tem essa familiaridade toda com o português. Muitas das big techs dizem que a solução é as inteligências artificiais terem um contato maior na fase de treinamento e de inferência com informações, dados produzidos e que circulam aqui no Brasil. Só que esse argumento tem encontrado barreiras diante do processo legislativo do que a gente está vendo lá na Câmara e no Senado do Marco Civil da Inteligência Artificial. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe aqui o Pedro Henrique Ramos, diretor executivo do RegLab. Pedro, muito obrigado por disponibilizar esse tempinho para a gente aqui em Deu Tilt e dar o ar da graça aqui do nosso programa. Obrigado, seja bem-vindo. Valeu, Elton. Valeu, Diogo. É um prazer estar aqui com todos vocês aqui, ajudando a entender mais os ouvintes para desvendar um pouco a complexidade desse tema, né, que é muito complexo mesmo, e eu acho que faz parte do nosso trabalho aqui como pesquisadores, como comunicadores, ajudar um pouco a desvendar o que está por trás de tudo isso. Pedro, como think tank, um dos trabalhos do RegLab é formular informações para enriquecer esse debate. E uma pesquisa recente que vocês fizeram por aí dá conta de que o Brasil pode perder, o PIB brasileiro pode perder até 21 bilhões de dólares ao longo de 10 anos se restringir demais o acesso da inteligência artificial na fase de treinamento a informações brasileiras. Como é que vocês chegaram a esse cálculo? Conta um pouquinho para a gente. Claro, esse estudo que a gente fez faz parte de uma linha de pesquisa, que é a nossa linha de pesquisa do Observatório de Direitos Autorais e Tecnologia. O nosso objetivo, então, é discutir e trazer pesquisas, evidências empíricas sobre o impacto que a inteligência artificial causa nos direitos autorais e também o que a legislação de direitos autorais pode impactar a forma como essas tecnologias são desenvolvidas no país. Um objetivo nosso é trazer evidências para o debate, trazer essas informações para que melhores decisões sejam tomadas. E um dos trabalhos feitos no âmbito dessa iniciativa foi um estudo econômico que mensura, estima como seria a perda do PIB brasileiro, quanto o Brasil deixaria de ganhar se as inteligências artificiais generativas, que fazem esse treinamento com uma quantidade enorme de dados, elas por algum motivo fossem impedidas de acessar dados protegidos por propriedade intelectual. Veja, não estamos falando aqui de qualquer dado em português, mas limitando somente aqueles dados que são protegidos por direito autoral. Nesse caso, estamos falando desde obras, de músicas, de vídeos, de textos em geral, que são criados por seres humanos e que estão disponíveis publicamente na internet. Hoje, as inteligências artificiais, elas utilizam esses dados. Não conheço país no mundo em que existe uma limitação a priori desse tipo de coisa, e elas já foram treinadas com essas bases. Mas vamos imaginar o que poderia acontecer se essas bases elas tivessem que ser remodeladas, refeitas, para excluir esses direitos essas obras do treinamento. Bom, isso é o que o estudo faz. O estudo faz essa estimativa. E para criar essa estimativa, a gente parte do conceito de produtividade. Eu gosto de explicar a produtividade com uma questão de tempo. Então, quando eu faço um texto, qualquer texto, eu demoro 30 minutos. Se eu faço esse texto usando alguma ferramenta de inteligência artificial ou não, uma ferramenta de edição, uma ferramenta de autocorreção, uma ferramenta de revisão, esse meu tempo cai de 30 para 20 minutos. Esses 10 minutos é um ganho de tempo é dinheiro, então a gente chama isso de produtividade. Agora vamos imaginar se, por conta de utilizar menos dados de direitos autorais protegidos aqui no Brasil, essas inteligências artificiais são retreinadas e elas ficam um pouquinho menos eficientes. Elas ficam um pouquinho mais burras, por assim dizer. Então, o ganho que eu tinha de 10 minutos, ele não é um ganho de 10 minutos, ele é um ganho de 8 minutos. 2 minutos parece pouca coisa, de fato, pouco. Mas quando a gente coloca em perspectiva, vamos imaginar que hoje uma das principais ferramentas que são utilizadas no Brasil, são feitos 170 milhões de perguntas por dia nessa ferramenta.
Então, pegando as outras e fazendo isso em escala, a gente vê que esses 2 minutos eles podem ter um impacto grande em produtividade. E produtividade de quem? De pessoas como eu, médicos, advogados, advogadas, engenheiras, pessoas que utilizam para os mais diversos fins. A gente não está falando só do mídia e entretenimento ou de algum setor específico, a gente está falando de todos os setores da economia. E é isso que o modelo do estudo faz. O modelo parte dessa premissa, de uma premissa de uma perda marginal de produtividade, e escala essa perda ao longo do tempo e ao longo de vários setores da economia, trazendo aí um número de 0,2% de impacto no PIB ao longo de 10 anos. É um custo de 21 bilhões de reais, colocando em perspectiva isso daí. É um custo, assim, de maior que alguns estados brasileiros e equivalente a, por exemplo, parte do PIB do agro num ano, por exemplo. Então, são valores altos. Obviamente, a gente não pode tomar decisões políticas públicas baseadas somente em números, mas a gente precisa também considerar os números. Os números são importantes a gente pensar, já que esse impacto, ele não é um impacto unicamente para questões de um setor específico ou outro. Pelo contrário, uma das coisas interessantes que o estudo encontra é que setores aparentemente distantes, eles são impactados de forma até maior do que a mediana. Então, a gente está falando aqui de setores como medicina, advocacia e agronomia. Por quê? Porque são setores que são muito dependentes de obras que são protegidas por direitos autorais, seja de revistas científicas, seja de artigos, seja de doutrina, no caso do direito, e que a perda dessas obras no treinamento vai gerar como resultado as IAs um pouquinho mais burras, como eu falei. E isso gera essa perda de produtividade que eu comentei agora. Pedro, quando você fala essa restrição de acesso a dados protegidos, hoje, quando a gente olha para o Brasil, a legislação atual já é uma barreira? Ou você coloca que, por exemplo, hoje se discutiu o projeto de lei de inteligência artificial e um dos temas que está em debate justamente é o direito autoral. Então a pergunta que o estudo leva em consideração, pensando nessa restrição futura, ou já o cenário que a gente tem hoje já é uma restrição para esse desenvolvimento? Se você me permite, deixa eu Claro. adicionar um subitem na sua pergunta. E que tipo de restrição vocês estão falando, Pedro? Para além do que o ponto que o Diogo já levantou. Legal. Então, trazendo o ponto do Diogo, juntando com sua pergunta, Elton, hoje existe uma dúvida, e é uma dúvida razoável, se o Brasil teria uma permissão ampla ou não relacionado ao treinamento de obras e de dados que estão publicamente disponíveis na internet. O Brasil, diferentemente de vários países da Europa, Ásia, inclusive América do Norte, eles não houve uma atualização das suas leis nos últimos 20, 25 anos para tratar do tema de mineração de dados. Isso aconteceu em vários países do mundo, até antes de você ter a popularização da inteligência artificial generativa. Então, a gente tem um vácuo legislativo. Parte hoje entende que a lei brasileira é restritiva, então as empresas já deveriam estar remunerando os criadores e detentores de direitos autorais por conta disso. Parte entende que não, que esse vazio ele permite, como tem sido feito até agora, esse treinamento amplo que acontece das diferentes tecnologias. É uma discussão que, inclusive, está nos tribunais, você já tem 1 ou 2 casos acontecendo no Brasil hoje, alguns outros países do mundo também têm discussões importantes sobre isso, os Estados Unidos está tendo várias delas, e outros já têm mais clareza de como funciona, né? Como acontece hoje na Europa, no Japão e em alguns outros países do mundo. Acho que a gente pode falar aqui de 3 modelos que estão sendo discutidos no mundo todo, né? O primeiro modelo é uma liberação ampla que parte do princípio que se aquela informação ela está publicizada na internet aberta, na internet pública, ela pode ser utilizada para treinamento, para análise computacional, scrapping e qualquer outra técnica que seja utilizada. Alguns países já possuem essas liberações em alguns casos, outros possuem as liberações mais amplas, e obviamente a gente não está falando de bases fechadas, né? Então, se tem uma base que é protegida por senha, por um paywall, isso daí é um assunto, né? Outro assunto é o que está publicizado. E seria um regime de alta permissividade, né?
Alguns países discutem regimes intermediários, e aí tem vários tipos, né? Tipos de regime que vão desde a linha de você permitir isso, mas só para alguns tipos de instituições, então instituições sem fins lucrativos, de pesquisa e tudo mais, ou mesmo que permitem o amplo uso desses dados para análise computacional, mas permitem que, caso um detentor de direito autoral ele queira tirar da base ou queira impedir, ele possa, a posteriori, solicitar que os dados dele serão retirados ou que haja alguma restrição nos dados. Esse modelo, o pessoal costuma chamar do modelo que olha o output, né? Olha o opt-out, me desculpa. Olha o opt-out. Então a pessoa pode usar, mas eu posso tirar aquilo lá. E os regimes de baixa permissividade são os que não permitiriam nenhuma hipótese a rastreamento, a análise computacional, a não ser que haja algum pagamento a priori de direitos autorais, de royalties, esse tipo de coisa. É claro que eu estou falando de uma gradiente, né? Então tem dois extremos e várias tons de cinza aí no meio. Hoje existe uma discussão global sobre qual seria o tom de cinza ideal aqui nesse cenário. A grande questão é que a gente está falando de uma internet que é global, enquanto as leis são nacionais. Então, sempre existe a possibilidade, ainda que seja uma possibilidade mais prática, de você simplesmente alocar os seus recursos, seus treinamentos, seus data centers e tudo mais, para países mais permissivos. É o que a gente chama aí de praticamente de uma guerra fiscal, ou melhor, uma guerra legal aí, de jurisdições que vão buscar ser jurisdições mais ou menos favoráveis para algum tipo de tecnologia. Pedro, pelo cenário que você pintou, impor fricção nenhuma ao uso de dados protegidos por direitos autorais, ou seja, não remunerar de jeito nenhum, só beneficiaria com muito mais força as grandes empresas que já usufruem de dados abertos na internet. E aqui a gente está falando das Big Techs, que recolhem esse material para treinar os seus modelos e cobram o acesso a esses modelos. Mas, por outro lado, você mencionou também que a lei brasileira já não é atualizada há muito tempo e que pelo andar da carruagem, talvez será criado um arcabouço jurídico dos mais restritivos do mundo. É exagero esse rótulo que você está apregoando ao Brasil de país mais restritivo no uso de dados protegidos por direitos autorais? Ou a gente está aqui vendo uma defesa bem aberta dos interesses das grandes empresas de tecnologia? Olha, não acho que é exagero, tá? Olhando o cenário atual, porque vamos ser sinceros, se a gente fizer um estudo, e a gente até desenvolveu também um mapeamento no nosso observatório sobre esse assunto, se a gente olhar como são feitas as legislações, ou como foram feitas as legislações de outros países, hoje você não tem uma legislação que tem algo parecido com o que está sendo proposto no PL 2338. Então, o PL 2338, se aprovado, ele seria, de longe, talvez, uma das legislações mais restritivas do mundo, se não a mais restritiva. Claro que também existem discussões semelhantes ao que acontece no Brasil e em outros países. E, de repente, um país X ou Y pode aprovar uma lei antes do Brasil e se tornar o mais restritivo, né? A gente tem visto aí cenários conflituosos mesmo de propostas legislativas. E essas propostas, muitas vezes, elas sim são, e acho que não é problema nenhum falar disso, elas têm interesses corporativos dos dois lados. De um lado, interesses de empresas que querem sim ter mais liberdade nos seus negócios, isso também é legítimo, e outras empresas que também querem lucrar ou recolher mais direitos quando a gente fala de royalties, de propriedade intelectual e tudo mais. A gente tem que lembrar que não é também uma disputa, e não quero ser leviano no que eu vou dizer agora, entre criadores ou empresas, porque no fim do dia são empresas com empresas. A gente está falando que as maiores empresas de direitos autorais e de propriedade intelectual do mundo são conglomerados de mídia e comunicação e direitos autorais, de entretenimento, e que também têm seus interesses e também estão fazendo sua parte dentro desse jogo legislativo. E, de novo, é um jogo legítimo. De um lado você vai defender o interesse de um setor, do outro você vai defender o interesse de outro setor. O que a gente precisa confiar é que os legisladores eles vão ter as melhores informações, as informações baseadas em evidências empíricas e em questões
socialmente relevantes para tomar uma decisão que possa chegar em um consenso. Agora, uma coisa importante também deixar na mesa é que a gente não pode ter a ingenuidade de achar que a solução sempre é ou pode ser o direito autoral ou as legislações de propriedade intelectual, porque o mundo muda e a gente já viu esse cenário algumas vezes acontecendo, com proteções sendo criadas na indústria para compensar mudanças tecnológicas. Então, quando a gente olha no início dos anos 2000, a gente teve uma revolução com os aplicativos de compartilhamento P2P na internet e as músicas começando a ser baixadas e todo aquele movimento de você questionar como você poderia retomar os royalties dessa forma. E, ao mesmo tempo, você viu criação, pelo menos no Brasil, de instrumentos super interessantes de fomento ao audiovisual, fomento a políticas públicas aí, via Ancine, via outros modelos, e que geraram o desenvolvimento dessas indústrias para além do direito autoral, para além das questões de royalties. Então, a solução não pode ser vista unicamente pela perspectiva da propriedade intelectual. A gente tem que olhar isso também de uma forma mais ampla, porque, de novo, às vezes a gente tem um cenário global e o Brasil não consegue parar o que acontece no mundo todo, mas a gente pode se adaptar e buscar novas formas de continuar fomentando diferentes indústrias e diferentes objetivos socialmente válidos a partir disso. Pedro, no estudo que vocês fizeram, vocês trazem essa análise aí econômica para diferentes segmentos, mas, por exemplo, a indústria de audiovisual, de jornais, de mídia, também é um segmento. Então, uma perspectiva onde você tem a inteligência artificial usando esses dados, muitas vezes sem remuneração, pode levar a um desincentivo dessa indústria, que pode também ter um impacto no PIB, né? Então, primeiro, como equalizar isso? Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto que eu acho importante é que, quando a gente está falando do uso de dados para treinar a inteligência artificial, muitas vezes a gente está falando do treinamento da IA, então eu pego o conjunto de dados, treino a IA e ela tem um uso mais transformacional, de fato, daquele conteúdo, mas muitas vezes a gente também está olhando para um cenário, hoje, atualmente, dos modelos de IA, que eles acessam em tempo real, por exemplo, conteúdos protegidos para dar uma resposta. E esse é um desafio também, por exemplo, pensando nos grupos de mídia. Então, como equalizar isso para que, na verdade, a indústria da tecnologia não acabe sendo o dominante, né? Então, do ponto de vista, você falou de empresas com empresas, e eu concordo, mas qual que seria uma visão equilibrada para que seja um jogo do ganha-ganha? Porque hoje eu acho que só tem um lado ganhando e é o lado das empresas de tecnologia. Então, como pensar num modelo equilibrado? Primeira pergunta aí, sobre a questão do mídia entretenimento. A gente lançou um outro estudo, esse é mais recente, faz mais ou menos 15 dias, o estudo chama Futuros Criativos, em que a gente analisou mais de 50 pesquisas e levantamentos feitos no mundo todo a respeito dos impactos econômicos da inteligência artificial na indústria criativa, tá? E o objetivo foi basicamente isso, Diogo, olhar qual é o ganho líquido que tem aí. Então, imagina que a gente está falando de uma indústria que pode ter perdas ou deixar de ganhar com direitos autorais, propriedade intelectual, mas, por outro lado, vai ter ganhos de eficiência evidentes aí com a questão da inteligência artificial, seja na produção, seja na edição, seja na criação de conteúdos. Então, a gente já está vendo usos criativos e usos também automativos no audiovisual, na publicidade, na música, até no setor editorial. Esse estudo tenta mostrar um pouco esses dois lados. E o que a gente encontra nesse estudo é que, não existe nenhum sinal de redução do crescimento da indústria de mídia e entretenimento, dos setores criativos, nos últimos anos, em decorrência da IA. As projeções que existem hoje são, inclusive, de que essa indústria vai crescer em ritmo, no Brasil, mais acelerado do que na economia geral, e com a inteligência artificial tendo também um papel positivo nessa indústria. Então, fala-se hoje de um aumento de receita da indústria de mídia e entretenimento entre 1,8% a 3,1% da receita total nos próximos anos, por conta da inteligência artificial. A grande questão que precisa ser discutida também é se esse aumento de receita ele vai ser distribuído em escala para todos os lados, né? Então a gente já viu essa discussão válida que aconteceu em Hollywood com a greve
dos roteiristas há 2 anos atrás, de, poxa, a gente está vendo esse aumento das receitas, a gente está vendo essa automação da indústria. Será que os empregados, os funcionários estão sendo protegidos disso e eles também vão ganhar com isso? Então, essa é uma questão importante e por isso que a pesquisa até mostra que existe um descolamento entre as impressões das pessoas, todas as pesquisas foram feitas com surveys, perguntando impressões de funcionários, de empregados, empregadas, são negativas, mas quando a gente olha os dados econômicos, são positivos. Então, alguém não está recebendo informação ou alguém está um pouco receoso, ou melhor, pessimista em relação ao que vai receber e como a sua profissão vai ser transformada por isso. Então, é importantíssimo a gente colocar isso na conta, junto com toda a discussão de letramento digital, de literacia, que precisa chegar em todos os campos profissionais, não só no setor de mídia e entretenimento. Qual